Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o poder que a gente tem de manifestar a nossa realidade, né? Bem, como é que você consegue manifestar uma realidade saudável, próspera, feliz? Antes de tudo, você tem que olhar para dentro de você, porque é o seu mundo interior que está criando esse mundo exterior aí que você está vivendo. Se você, por exemplo, não está satisfeito com a sua vida financeira, certamente dentro de você, você tem uma visão, você tem uma percepção do dinheiro negativa. Por isso que é importante a gente entrar no autoconhecimento, se conhecer, começar a questionar por que é que a minha vida eu não tenho sucesso financeiro, por que eu não tenho sucesso nos relacionamentos, por que a minha saúde não vai bem, por que eu sempre tive problema de saúde. E aí você vai perceber que geralmente naquela área você está indo contra, você tem crenças, você tem julgamentos sobre aquilo. Por isso que você está refletindo isso na sua realidade, porque o seu mundo interno é o tempo todo refletido no seu mundo externo. Nós somos criadores. O nosso pensamento cria o tempo todo e a gente não tem consciência disso. Quanto mais a gente tem consciência, a gente expande a consciência, mais a gente vai manifestar a realidade que a gente deseja. Por quê? Porque a gente não está deixando isso nas mãos das pessoas de fora, nas mãos do que está acontecendo lá fora, no inconsciente. Porque quando você está consciente, você começa a escolher melhor, você começa a mudar aquilo que você percebe. Né? Você começa a ver as coisas de uma maneira mais responsável, digamos assim. Então, a gente foi condicionado. Por isso que é um treino, é difícil, não é fácil, a gente tem que todos os dias trabalhar nisso, né? Ter consciência disso, porque a gente foi condicionado nesse mundo a pensar que só existe a matéria, e a gente vive nesse mundo, nesse paradigma material, acreditando que a gente é vítima, a gente não pode mudar nada, e aceitar o que está aí e viver nessa escassez, se for o seu caso de escassez, viver num relacionamento tóxico, se for isso que você esteja vivendo no momento. Mas a gente sabe que não, que a gente tem o poder, de mudar tudo. Por quê? Porque a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. E em essência, a gente é perfeito. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode criar. Quando a gente está na imaginação, quando a gente imagina algo, a gente já está criando. Então, a gente né? A gente é uma representação de Deus. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu sou pobre, eu sou doente, eu não tenho sorte com relacionamento. Você não é aquilo. A pessoa não é aquilo, ela está passando por aquilo. Então, quando você pensa assim, você sabe do seu poder. Quando você tem essa mentalidade, você não aceita viver uma realidade assim. Porque você sabe que você é merecedor e que você tem poder e pode mudar isso a qualquer hora. Você pode mudar as suas células. Né? Tem um experimento aí que já mostrou que quando você fala coisas boas para você mesmo, quando você começa a fazer afirmações, você começa a se sentir melhor, você pode até mudar o seu quadro, né, de saúde, você mesmo. Mas acontece que a gente foi habituado a pensar que só o que está fora, só os medicamentos, só a matéria vai ser capaz de mudar aquilo ali para você.
Então, você coloca o seu poder fora, mas o seu poder está dentro de você, né? Você, como consciência, você manifesta tudo que quer. Agora, é assim, se você tem uma verdade absoluta sobre determinado aspecto, por exemplo, se você acredita, né, acredita que o que é verdade para você é que casamento, que relacionamento é sinônimo de conflito, é sinônimo de traição. Por quê? Porque você viu aquilo ali a sua vida toda. É isso que você vai manifestar na sua realidade. É muito fácil. Basta você observar qual a sua percepção interior sobre você, sobre a vida, sobre o trabalho, sobre o dinheiro. E você vai perceber que é exatamente isso que acontece. Que é aquilo que você pensa como verdade, com certeza está manifestado aí na sua realidade. Então, a sua realidade é só um reflexo, né? Eu gosto muito daquela analogia do espelho. Quando você está olhando no espelho, você vê a sua imagem, né? Como é que você faz para mudar aquela imagem? Você vai lá no espelho e muda? Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que se você quiser mudar aquela imagem, você tem que mudar você mesmo, né? Você tem que mudar a sua fisionomia para que o reflexo seja mudado. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, nossa realidade. Só mudando o que você tem no seu interior, a verdade que você tem, as verdades, as crenças, que você vai conseguir ter uma nova realidade, a realidade que você deseja. Então, é isso, essa mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, de que não existe outra saída, não existe outra explicação. Essa é a verdade a nosso respeito, a respeito da realidade. Você tem que, muitas vezes, se questionar, né? Quando eu era criança, por exemplo, lembrei agora dessa fase, que eu falava, eu sempre gostei muito de casa, né? Nunca fui muito ligada em carro. Várias pessoas têm determinados gostos, né? Determinados desejos e ambições. O meu sonho sempre foi ter uma casa confortável, né, morar bem, tudo. Quando eu era criança, que eu via aquelas casas, né, aquelas mansões, eu falava assim para minha mãe: ai, eu quero morar numa casa dessa um dia. E ela costumava falar assim, apesar dela sempre teve a mentalidade próspera, que ela passou isso para mim, mas em relação a casas, ela devia ter alguma crença, porque ela falava assim para mim: minha filha, você não tem condições de ter isso aí, uma casa assim, se conforme. E aí, imediatamente, dentro de mim, eu questionava. Eu nunca aceitava. Eu nunca aceitava. Eu falava para mim mesmo: não, isso aí não tá certo. Tem algo de errado. Por quê? Por que as outras pessoas podem ter e eu não posso? E a partir daí, eu sempre fui assim. E aí, eu não aceitava. Eu queria uma resposta para aquilo ali, né? Eu não achava justo. E aí, a partir dos meus 16 anos, eu comecei a me autoconhecer, né? Eu comecei a estudar muito sobre expansão de consciência, o poder da mente. Por quê? Porque eu não queria viver aquela vida. Eu queria sempre ter tudo, né? Eu queria saber por que isso acontecia no mundo. Então, foi a partir daí que eu comecei a me interessar por esses assuntos. E essa é uma das maneiras que a gente tem que buscar para entender a realidade, né? É estudar sobre o assunto. É ficar aberto para isso. É ter uma mente aberta para isso. É não se achar vítima. É não se deixar levar pelo vitimismo que muitas pessoas acham que tem que passar, que tem que sofrer, que o sofrimento é normal. O sofrimento não é normal. A escassez não é normal. Não é natural. O que é natural do seu ser é a abundância, a prosperidade, saúde.
Então, não duvide disso. Quando você começar a pensar, se questionar e vier aquela dúvida, não duvide. Você merece tudo de bom. Porque o seu ego vai tentar lhe sabotar, auto-sabotar, e você vai pensar assim, é porque tem que ser assim, porque eu nasci assim, que a minha família sempre foi pobre. Não. Questione. Não aceite. Vá em busca da verdade. Leia sobre o assunto. Se interesse. A não ser que você queira ficar, né, na zona de conforto aí, nessa vidinha. Porque para crescer em todos os aspectos, para ter uma mudança de vida, você hoje tem que abrir a mente para essa expansão que está acontecendo, né? Para essa nova era, onde a gente a toda hora está assistindo um vídeo, está vendo alguém comentar sobre a lei de atração, né? Aí, infelizmente, a maioria não acredita. Eu lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui comprar o livro O Segredo, estava com uma amiga. Isso eu era adolescente ainda, novinha. Então, eu tinha muito interesse nesses assuntos e tal, autoajuda, né? E aí ela viu eu segurando o livro, ela falou assim pra mim, de uma forma bem sarcástica. Eu não acredito que você acredita nisso. E aí eu quase que, né, segui, assim, o julgamento. Mas aí eu falei, acredito sim. Então eu comprei o livro, levei para casa, li. Esse foi o primeiro livro que eu li, né? Um dos primeiros. E aí, até hoje, eu agradeço por não ter deixado aquele livro lá. Porque foi aquele livro. Eu sei que o segredo não é tão profundo, ele só é uma base para a pessoa começar a despertar. Como muita gente, a maioria, começa a despertar depois que lê esse livro. Mas finalmente eu levei para casa e foi a partir dali que eu me interessei ainda mais, né? Então, porque é o seguinte, a maioria das pessoas, não, tem pessoas que vão demorar um pouco, né? Você tem o seu tempo para despertar, cada um tem o seu tempo para despertar, mas todos vão passar por esse processo. Seja pelo amor, seja pela dor. Porque a verdade vai chegar até você. Você queira ou não, você está aqui para isso. Para se descobrir, né, como co-criador. Para voltar para a sua essência. Porque isso aqui tudo é uma ilusão. A verdade está dentro de você. Né? Pois então, pessoal, vamos lá. Vou terminar por aqui. Eu espero que vocês realmente se abram, né, para esse conhecimento. Comecem a se questionar, comecem a perceber em que área da sua vida você está tendo dificuldade, sempre teve, e comece a perceber qual o seu pensamento, qual a sua percepção a respeito daquilo. Com certeza você vai ver que você tem algo contra aquilo, alguma coisa negativa, e você vai começar a cada vez mais, né, perceber por que determinados aspectos da sua vida não funcionam. Não é isso? Pois então, um grande abraço, que você fique cada dia mais com a consciência mais expandida. Eu espero ter ajudado de alguma maneira, e um grande abraço.